Chegamos a mais um vídeo de domingo, e se é domingo, você que sempre me acompanha por aqui em dias como esse já sabe que hoje eu trago os preparativos para essa semana com os principais dados econômicos que tendem a implicar em volatilidade. Além disso, comentaremos um pouquinho sobre as expectativas para o discurso do presidente do Fed, Jeremy Powell, que também deve implicar em volatilidade. Por fim, não menos importante, discutimos sobre o foguete atual do mercado, XRP, ultrapassando Solana em capitalização de mercado, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vem levando a XRP ganhar tanta força e quem sabe até mesmo assumir a terceira colocação do mercado cripto dentro de algumas semanas. Eu vejo vocês com todas essas informações e muito mais logo após a vinheta. Vem comigo! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume aqui no canal, direto ao que interessa. Antes, apenas lembrando a você para que deixe o seu like aqui embaixo e, se possível, no final, deixe um comentário de onde você me assiste neste domingão. Primeiro, falando um pouquinho sobre o Bitcoin. Bitcoin registrou durante esse mês de novembro, mês de all-time highs, desde a eleição de Trump, basicamente o maior ganho em termos de dólares da sua história. Tivemos um ganho aproximadamente de 26 mil dólares durante o mês que apelidamos aí carinhosamente de Moonvember. Entramos agora no último mês do ano, o possível Bullsember dessa corrida de Bull Run do Bitcoin, e então a expectativa é claro para mais um mês com uma grande vela verde. Para vocês terem uma ideia, no último ciclo em 2021, mesmo após um ganho de 40% durante o mês de novembro, o Bitcoin em dezembro superou os ganhos do mês anterior, tendo aproximadamente 44%. Ou seja, o mesmo pode acontecer agora. A gente fala de um momento totalmente diferente do mercado, mas o Bitcoin ganha cada vez mais força e eu não ficaria surpreso se atingirmos aí os 100 mil dólares, nível psicológico muito importante do mercado cripto para o Bitcoin ainda essa semana, já que veremos uma semana extremamente importante de início de mês, bateria de dados econômicos e falas importantes do presidente do Fed. Então já vamos começar um pouquinho do nosso vídeo sobre isso, falando sobre o calendário econômico, para que você não seja pego de surpresa durante essa semana. Então já aproveita e pega um bloquinho e uma caneta para fazer as devidas anotações do que nos aguarda nesse início do mês de dezembro. Como já falamos, se é início do mês, geralmente na primeira semana do mês nós temos uma bateria de dados econômicos referentes ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Dessa vez não vai ser diferente. Na segunda-feira não veremos dados relacionados ao mercado de trabalho, mas como é início de mês, veremos a temporada dos PMIs. Então veremos os PMIs sendo divulgados no mundo inteiro, como também nos Estados Unidos. Na terça-feira a gente tem o primeiro dado de mercado de trabalho, o famoso JOLTS, que é conhecido como ofertas de emprego, basicamente a demanda por trabalhadores no país norte-americano. Na quarta-feira, meio de semana, veremos a continuação da divulgação da temporada dos PMIs, que são conhecidos como os termômetros da economia, e veremos a variação de empregos privados, o famoso ADP. Como é conhecido dentro do mercado tradicional, ele é basicamente uma prévia do payroll, dado importante de mercado de trabalho que será divulgado nessa próxima sexta-feira. É claro que não é uma regra, mas geralmente quando o ADP é divulgado de forma positiva, existe uma crença que o payroll tenda a seguir essa mesma movimentação divulgada pelo ADP. Se é divulgado de forma negativa, o payroll também tende a seguir, mas não é uma regra, assim como já aconteceu em muitas vezes no passado, inclusive durante esse ano, vimos um ADP abaixo e um payroll acima, ou um ADP acima e um payroll abaixo. Mas ainda assim é muito importante a gente acompanhar a divulgação desse dado durante a quarta-feira pela manhã. Ainda nessa quarta, o que deve trazer pra gente uma super quarta, veremos outras duas coisinhas. Primeiro, o livro bege, que geralmente é um livro que traz pra gente diferentes aspectos da economia norte-americana e é divulgado sempre mais ou menos 15 dias antes da declaração do FOMC, que tende a trazer uma nova medida de política monetária. Como a próxima reunião é no dia 18 de dezembro, no dia 4, mais ou menos ali 15 dias antes, veremos o livro bege sendo divulgado. E não só isso, nessa quarta veremos o discurso do Jeremy Powell
presidente do Fed, o que tende a implicar em volatilidade. Muito em breve, os membros ligados ao FOMC estarão entrando em períodos de blackout, geralmente 15 dias antes ali da reunião de políticas monetárias. Então, possivelmente, essa semana será a última de falas de membros ligados ao FOMC, o que é bem importante a gente acompanhar. É possível que o Powell deixe algum tipo de pista sobre a política monetária a ser implementada durante o último mês do ano e até comente sobre os dados econômicos divulgados até a quarta-feira dessa semana. Na quinta-feira, veremos tradicionalmente os dados já conhecidos, pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego, dados que são divulgados todas as semanas e também são referentes ao mercado de trabalho. E não só isso, dados normais como exportações e importações, além também da balança comercial norte-americana. Fechando pra gente a semana na sexta-feira, muito possivelmente um dos dias mais importantes dessa primeira semana de dezembro, veremos os dados mais aguardados pelo mercado, são eles o ganho médio por hora do trabalhador norte-americano, a taxa de desemprego também, que nesse momento conta com a expectativa de 4,2%, e por fim, e não menos importante, o payroll, a quantidade de vagas geradas fora de setores não agrícolas, fecha pra gente essa que se qualifica como uma super semana, a primeira semana do último mês do ano. Ah, Bruno, mas por que esses dados econômicos dos próximos dias são tão importantes de se acompanhar e podem refletir diretamente no mercado cripto? Porque como estamos nos aproximando da reunião de políticas monetárias no dia 18, ou seja, daqui mais ou menos 16 dias, a gente tende a ver esses dados de início do mês trazendo uma enorme volatilidade nas probabilidades de um possível novo corte ou então de estabilização das taxas, que nesse momento conta com 65% de chance para um novo corte contra 35% de chance para estabilização das taxas. A depender da forma que os dados econômicos forem divulgados nessa primeira semana do mês, muito possivelmente poderemos ter de forma já antecipada uma possível decisão aqui dentro desse monitor. E claro, a depender de qual lado for decidido por um novo corte ou uma estabilização das taxas, isso tende a influenciar diretamente na volatilidade do mercado cripto. Caso seja confirmado um possível novo corte, aí sim poderemos ver mais uma pernada de alta, o que garante para a gente mais um incremento à economia, isso é, um estímulo econômico por parte da economia norte-americana. Se tem estímulo, tem alta de mercado de renda variável. Fazendo agora uma rápida pausa antes de entrarmos ao próximo tema desse vídeo para discutir um pouquinho sobre a performance recente da XRP, eu falo com vocês sobre os parceiros aqui do nosso canal, a Bluefin, nova parceira, corretora de futuros, onde você pode operar de forma bem legal, sem KYC, ou seja, sem a verificação de documentos. Você não precisa enviar sua identidade, seu CPF, você pode negociar de maneira um pouco mais libertária aqui dentro, o que é bem interessante para algumas pessoas. Então o link de criação de conta está aqui embaixo. Além disso, temos a nossa parceria da Bybit, que já está conosco há bastante tempo, nos últimos 3 anos, e você pode também criar a sua conta, caso ainda não tenha, para não só usufruir das vantagens da Bybit, como também, é claro, participar dos airdrops que acontecem durante as lives do Rodrigo semanalmente aqui no nosso canal. Falando agora um pouquinho sobre XRP, para você que dormiu no tempo ou perdeu o trem e não sabe o porquê XRP ultrapassou o Solana, ultrapassou o BNB, atingiu mais de 100 bilhões de market cap, atingiu praticamente a sua maior alta de preço durante 7 anos. Esse nível de preço atual da XRP em 2018 é um nível de preço que não é alcançado há mais de 7 anos, o que significa pra gente que de fato a XRP, que não viveu o último ciclo, está vivendo esse ciclo atual. Então, quais são os principais motivos para essa grande força da XRP, para esse grande ganho de momentum desse que é um dos principais criptoativos do mercado? Então a gente pode basicamente primeiro começar falando um pouquinho sobre esse último mês de novembro, que é um mês muito importante na história de XRP. Então eles valorizaram cerca de 268% nesse último mês, atingindo aquilo que eu já comentei com vocês, o seu maior preço em 7 anos. Quais são um dos principais fatores que contribuem para essa enorme alta?
Primeiro, o processo entre Ripple e SEC praticamente acabado, com uma possível vitória da XRP. E com isso, ela tem caminho livre para de fato voltar a crescer e voltar a ser listada dentro das principais corretoras norte-americanas. Segundo ponto, depois da eleição de Trump durante o início do mês de novembro, Gary Gensler, presidente da SEC, já deixou avisado que durante o mês de janeiro, ou mais precisamente no dia 20, ele estará deixando o cargo de presidente da SEC. E como todos nós sabemos, ele travou uma grande batalha, um processo judicial durante longos anos com a XRP. Esse cara que não é um cara muito pró-cripto, vocês já conhecem a história do mesmo, saindo de cena, tende a deixar as pessoas e os investidores mais confiantes na alta da XRP. Além disso, existe a expectativa da aprovação de uma stablecoin em Nova York sendo emitida pela XRP. A XRP entra para brigar no mercado de stablecoins com uma stablecoin sua, ou seja, uma stablecoin própria. E por fim, e não menos importante, que eu já havia comentado com vocês em outros vídeos, existe a expectativa já trazida pelo Eric Balchunas que no início de 2025, lá pelo mês de janeiro, teremos as primeiras aprovações de alguns ETFs pendentes, sendo um deles o ETF primeiro da Bitwise de 10 crypto assets, onde um desses crypto assets é a XRP, basicamente uma cesta de ativos onde a XRP faz parte dessa cesta. E não só isso, temos outros 3 ETFs somente com XRP que poderão ser aprovados no início do ano que vem. Ainda não temos uma data de quando será a deadline de aprovação por parte da SEC, mas tendo uma pessoa na cadeira de presidente da SEC pró-cripto e com 3 ETFs da XRP, depois dela não ter sido considerada como um security e sim um commodity, as expectativas aumentam e muito para que a aprovação de fato aconteça. Então, assim como Ethereum, assim como Bitcoin e possivelmente Solana, no início do ano que vem, poderemos ver XRP sendo exposta a grandes investidores institucionais dentro dos principais ETFs do mercado. Então, as mesmas coisas que fizeram Solana ganhar muita força recentemente, atingindo sua all-time high, nesse momento o momentum para a XRP virou e esses são também os motivos que fazem a XRP ganhar tanta força no mercado. Então, por isso a XRP nesse momento cotada a 2,18 e há quem diga que a XRP vai atingir 10 dólares e quem vender nesse nível de preço vai se arrepender. De fato, a XRP não viveu o último ciclo do mercado em 2021 por conta do processo que estava em andamento contra a SEC, então agora poderemos ver todo esse processo, que ficou lentamente sendo levado durante os últimos anos, acabando agora e deixando a caminho livre para a XRP ganhar o preço que deveria ter ganho em 2021, como também em 2024. E há quem diga também que a XRP vai atingir até mesmo 20 dólares. Para que isso venha acontecer, para que ela primeiro atinja os 10 dólares, ela terá que praticamente ultrapassar o market cap atual da Ethereum, desbancando o segundo principal criptoativo do mercado e chegando ali mais ou menos nos 500 bilhões de market cap. Para chegar a 20 dólares, teria que atingir mais de 1 trilhão de market cap, o que é muita grana, seria nesse momento metade do market cap do Bitcoin, ou seja, algo que é extremamente difícil, mas claro, pode acontecer. Por fim, não menos importante nesse vídeo, apenas te lembrando de uma mega oportunidade de airdrop gratuito em um vídeo que eu trouxe há mais ou menos 4 dias atrás. Vale a pena você dar um confere, 12 minutinhos de vídeo sobre uma mega oportunidade de mais de 200 milhões de dólares de graça para você participar. O projeto é a Sonic, que é basicamente aí uma atualização da Phantom, projeto já conhecido do mercado. Eles farão uma mega ação de marketing, prometem dar 200 milhões de dólares em tokens. Dá um confere nesse vídeo aqui que você não vai se arrepender. Dito isso, fico por aqui, deixo o nosso próximo encontro marcado para essa terça. Até lá!